do trauma. Essa noite, pessoal, nós temos um tema extremamente importante e relevante. Abordar a dor torácica na sala de emergência, no pronto-socorro, talvez seja um dos maiores desafios do emergencista, dado a prevalência desta condição clínica e os diagnósticos diferenciais que podem cursar uma altíssima morbimortalidade. Para discutir esse tema hoje conosco, nós temos o prazer e a honra de contar com o professor Júlio Marchini. O professor Júlio Marchini é doutor pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele é atualmente supervisor da residência de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP no Hospital das Clínicas. É editor do livro mais consagrado de Medicina de Emergência no país, inclusive que a próxima edição está em vias de sair, né, doutor Júlio? E também Obrigado. Também é editor do podcast 15 Minutos em Emergência da Manor. Doutor Júlio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo. Professor Vinícius, muito obrigado. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia, a Câmara Técnica de Emergência, né? Eu agradeço muito o convite. O Dr. Luiz Gasparello, que vai compartilhar aí o que eu vou explicar aí e com certeza esclarecer, né? Me ajudar aí na elaboração aí, na elucidação aí da dor torácica, né, que a gente atende no pronto-socorro. Vou compartilhar minha tela aqui. Opa, acho que tem que me autorizar aí para poder compartilhar a tela. O que eu organizei aqui, né, nessa aula, eu acho que é um jeito de organizar, né, o raciocínio. Tela dele. Isso. Só um minutinho que a gente já vai autorizar. Né, enquanto está autorizando, né, um jeito de organizar o raciocínio na hora que chega o paciente com dor torácica, para não cair em algumas armadilhas. Acho que a preocupação é isso. E tentar trazer o que tem de novidade aí, o que a gente pode fazer de diferente aí para conseguir identificar o diagnóstico da dor torácica. Pode tentar compartilhar. Já autorizando, o doutor Júlio dá uma checada. Opa, perfeito. A aula está aparecendo? Perfeitamente. Muito obrigado. Bom, dor torácica, então, acho que é uma coisa muito importante, né? Então, esses são os dados mais recentes que a gente tem do DataSUS, tanto mortalidade quanto morbidade. O mortalidade é sempre um pouquinho atrasado, então o mais recente é 2017 a 2019, não inclui ainda dados da pandemia, por exemplo, né? E ele entra lá, 360 mil mortes por ano, sendo que desse, né, a principal causa de morte, e a principal causa de morte dentro da doença cardiovascular é a etiologia isquêmica. Então, é muito importante esse tema que a gente está falando agora. O dado de internação, que é esse dado de 2020, doença cardiovascular entra como a quarta maior causa de internação no SUS, era a terceira e perdeu justamente um lugar para o Covid em 2020, né? Então, mais ou menos a mesma coisa que isquemia corresponde a 28% das internações de doença cardiovascular. E se a gente tenta entender, a hora que o paciente chega com dor torácica no pronto-socorro, não vem com um neon escrito aqui, isquemia, escrito infarto. Ele pode ter várias coisas. E registros como esse aqui, da Linzel, de 2006, mostra aqui que 70%, 80% das causas não são causas emergenciais, não são causas graves, né? Quase que 16,5% aqui seriam coisas que a gente ficaria um pouco mais preocupados, né? Incluindo aí
todo o espectro da síndrome coronariana aguda, mas também embolia pulmonar, dissecção de aorta, que são, vocês estão vendo aí, relativamente bem mais raros que a síndrome coronariana aguda, mas que também nos preocupariam. É quase que uma situação aí de agulha no palheiro. A maior parte dos pacientes que chegam no pronto-socorro, então, a gente vai poder liberar eles, mas a gente tem que saber qual que é esse paciente. E é muito importante a gente identificar. Porque o paciente que a gente identifica que ele tem uma síndrome coronariana aguda, a gente tem muito a fazer por ele e a gente muda a história natural dele, né? Então, em vez de ser um paciente que ele, de repente, pode até ter uma evolução fatal, ou quando ele não tem uma evolução fatal, ele evolui com uma insuficiência cardíaca e tem essa morbidade, se a gente faz o tratamento em tempo hábil, né, o tratamento, a cardiologia intervencionista, por exemplo, esse paciente ele fica sem nenhuma sequela e a gente consegue devolver a qualidade de vida para ele. E é isso que a gente, tão importante a gente identificar esses pacientes. Vou exemplificar aqui com um caso, e esse caso é um caso para a gente ir pensando, né, as dificuldades que tem do paciente que chega com dor torácica, né? Então, uma senhora de 68 anos, chega de uma festa de casamento, tá? Passou mal nessa festa de casamento, foi levada para o pronto-socorro. Está com uma dor em ardência no peito, de forte intensidade. Você já percebe, assim, na hora que ela está entrando no consultório, ela tem estigmas de tabagismo crônico, sobrepeso. Às vezes a paciente ela não descreve como uma dor, ela fala, não, isso aqui é uma angústia, piora com inspiração profunda, o início foi súbito, tem dispneia associado. Então, vocês estão vendo que tem características de um tipo de dor, características de outra. A hora que você vai examinar, ela está sudoreica, os pulsos são simétricos, frequência cardíaca de 88. A hora que você vai medir a PA nos dois braços, tem uma diferença ali, 152 sistólica no braço esquerdo e 140 no braço direito. Será que isso é significativo? E tem preenchimento um pouquinho atrasado e um pouquinho de xantoma no rosto. A ausculta pulmonar dela, murmúrio vesicular presente com estertores crepitantes em terço basal e um discreto sibilo. Frequência respiratória um pouquinho aumentada, com 24 inspirações por minuto e saturando 94%. O que a gente vai pensar para essa paciente, né? Tem fatores de risco, que a gente pensaria clássicos aí para síndrome coronariana aguda. A dor está um pouco atípica, será que lembra um pouco embolia pulmonar? Tem uma diferença de PA, será que isso é significativo ou não? Mas ela também está sudoreica. Para onde a gente vai com um caso desse? E é isso que eu acho que é importante, tá? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Então, esse é um slide aqui que a ideia dele é tentar mostrar a importância relativa aqui de vários diagnósticos que podem rapidamente matar meu paciente. Então, o maior aqui está representando aqui as coronárias, né? Então, uma síndrome coronariana aguda. Vocês até viram naquela outra epidemiologia de pronto-socorro. É a principal causa de dor torácica. Mas a gente não pode esquecer da embolia pulmonar, né? Representada aqui um trombo, aqui num dos ramos da artéria pulmonar. Aqui uma aorta, para nos lembrar das síndromes aórticas. Outras doenças mais raras, tá? Que se a gente também nunca pensar nelas, não vamos fazer o diagnóstico, né? Então, ruptura esofágica, tamponamento cardíaco, pneumotórax, em condições clínicas, né? Não de trauma, em geral, é o pneumotórax simples, né? Quase sempre um pneumotórax que pode ser perigoso, que é o pneumotórax hipertensivo, quase sempre está associado a trauma, tá? Então, isso compartimentaliza um pouco que hora que a gente vai pensar no pneumotórax hipertensivo. Mas está aí 6 doenças para a gente estar pensando, 3 muito mais comuns do que as outras 3. Então, vamos passar essas 3 principais aí. Suspeita de síndrome coronariana aguda. Eu preciso olhar para o paciente, eu preciso pensar nos sintomas e, né, todo esse diagnóstico diferencial que eu falei para vocês. O que é o paciente típico aí, cuja dor torácica a gente pode pensar que seja síndrome coronariana aguda? Então, tem fatores de risco: idade, sexo masculino, diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, história familiar de doença coronariana precoce, tá? Então, lembrar que isso aqui é parentes de primeiro grau e tem que ser precoce. Homens menores que 55 anos e mulheres menores
que 65 anos. Esse paciente já tem uma aterosclerose conhecida, ele já teve infarto, ele já é um revascularizado, seja cirúrgico, seja de forma percutânea, né? Ele teve aterosclerose aí, levando a acidente vascular cerebral, ele tem uma insuficiência arterial periférica, ou outros fatores de risco aqui associados à aterosclerose, né? Estenose carotídea, insuficiência cardíaca, ou ainda um outro fator aqui, o uso de cocaína, né? O sintoma nem sempre é dor torácica, né? Apesar de ser, né, o título da aula aí, existem equivalentes anginosos que também podem ser uma armadilha, né? Um pitfall, né? Então, algum sintoma aí da linha do abdômen superior para cima, seja dor, desconforto, angústia ou outros sintomas, né, que podem eventualmente representar um equivalente anginoso, né, dispneia, sudorese, fadiga, síncope, um cansaço súbito intenso, mal-estar, confusão mental, desconforto gastrointestinal, podem ser equivalentes anginosos, tá? Agora, esse é o amplo espectro aí de sintomas. Agora, mas tem sintomas que eles são mais associados a aumento de chance, aumento de probabilidade que seja de fato uma síndrome coronariana aguda. Então, tem aqui uma revisão narrativa do Swapp-Nagarni, tem o Richard Body, aqui ficou sobreposto, né? O Richard Body é uma publicação de 2009, o Swapp-Nagarni do JAMA de 2003, e eles repetem 4 sintomas que eu acho que vale a pena, talvez uma coisa para lembrar nessa aula, né? Então, sudorese, especialmente que você está vendo, não é que o paciente contou, você está vendo que o paciente está sudoreico, nauseado ou vomitando. Irradiação não precisa ser para a esquerda, tá? Pode ser para a direita, pode ser para os dois lados. E associação com esforço, tá? Não precisa ser nesse último episódio, pode ser se o paciente está tendo recorrência do sintoma dele, nas outras vezes foi associado a esforço, isso já checaria esse fenômeno aqui. Então, se tem algum desses sintomas, ou ainda a combinação desses sintomas, aumenta mais ainda a probabilidade de que se trata de fato de uma síndrome coronariana aguda. E aí os instrumentos que a gente tem no pronto-socorro para nos ajudar a fazer o diagnóstico. O principal na dor torácica, ele ajuda aí não só, vocês vão ver mais para frente, não só na síndrome coronariana aguda, o principal é o eletrocardiograma. E eu vou falar rapidamente como que a gente pode usar o eletrocardiograma, né? O principal ponto aqui que a gente quer achar no eletrocardiograma é o supradesnivelamento de segmento ST, né? Isso aqui que vai nos falar que a gente está de fato diante de um infarto. E como é que a gente faz esse diagnóstico de supra-DST? Então é o ponto J. O que é o ponto J? É a deflexão onde acaba o complexo RS e começa o segmento ST. Nem sempre é tão fácil de ver. Ajuda quando a gente tem aqueles elétrons com várias derivações simultâneas. Muitas vezes em uma derivação é mais nítido do que em outras. E como as derivações são simultâneas, você pode traçar uma linha, você pode colocar um papel e conseguir identificar na outra derivação onde que é o ponto J. E eu tenho que comparar esse ponto J com uma linha de base. Então, esse ponto J ele pode estar desnivelado para cima, ele pode estar desnivelado para baixo, em relação à linha de base. E, classicamente, os consensos colocam que o PR é a linha de base. Tá? Tem que tomar cuidado que, de vez em quando, o próprio PR está alterado, tá? Em condições de angina do átrio, em pericardite que envolve o átrio, tá? E aí o PR vai estar alterado. Aí, se você tiver dúvida que é isso que está acontecendo, compara com o TP, que vem logo antes. Tá? Pode ser que o PR está infradesnivelado e você acredita que tem um supra, e, na verdade, não tem, comparando com o TP. O que a gente precisa, então, para fazer um diagnóstico de supradesnivelamento de segmento ST? Eu preciso ter, em 2 derivações contíguas, um supradesnivelamento de pelo menos 1 milímetro. E o que são derivações contíguas, né? Então, derivações contíguas é de V1, sequencialmente, V1, V2, V3, V4, V5 e V6.
que seriam as derivações aí que refletem a parede anterior, septal e lateral, respectivamente. Outro conjunto de derivações contíguas é o D2, D3 e o AVF, né, que vai fazer referência aí à parede inferior, e tem a parede lateral alta, que é o D1 e o AVL. A exceção da regra de 1 milímetro vem em V2 e V3, tá? Que classicamente já está um pouco desviado. Em homens jovens, a gente caracteriza aí pelo menos 2,5 milímetros em V2 e V3, para chamar de infarto, né, com supradesnivelamento do segmento ST. Em homens mais velhos, 2 milímetros, e em mulheres, 1,5 milímetro. E aí a gente tem alguns exemplos, né, que são bastante exagerados aqui, até didaticamente, né? Então, aqui nesse eletro, a gente tem aqui um supradesnivelamento, né? Olha o ponto J aqui, dá para identificar o ponto J onde acaba o QRS, nas derivações D2, D3 e AVF, e em comparação aqui com o PR, e a gente está vendo aqui um supradesnivelamento de 5 milímetros em AVF, 7 milímetros em D3 e 6 milímetros em D2. Esse supradesnivelamento é tão chamativo que a gente não pode, quase que a gente não percebe que esse eletro tem um BAVT. Tá? Então, se a gente olhar aqui as ondas P, elas estão em outro ritmo, diferente dos QRS. Tá? Então, lembrar sempre de analisar seu eletro de forma sistematicamente para não deixar passar batido uma alteração de ritmo, como nesse eletro. Aqui esse outro eletro, não tem uma surpresa dessas, né? Aqui é um ritmo sinusal mesmo, mas dá para ver de novo aqui, a gente identifica o ponto J, especificamente nas derivações de V3, V4, V5 e V6, e está supradesnivelado, fazendo o diagnóstico aqui de infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Além do uso do ST para a gente fazer o diagnóstico de infarto aí, oclusivo, né, o infarto transmural, a gente pode identificar no bloqueio de ramo esquerdo alterações que são compatíveis com uma oclusão de coronária. Isso quem descreveu inicialmente foi a doutora Helena Esgarbosa. Ela propôs 3 critérios, tinha uma pontuação que tinha que usar, e isso depois foi modificado pelo Dr. Steven Smith, do serviço do Hennessy, de Minneapolis. E o que ele mudou? Ele basicamente mudou o 3º critério que ela tinha proposto. Então, o 1º e o 2º se mantiveram iguais, onde o que ele mostra é que você tem um supra de 1 milímetro, onde o QRS é positivo. E um infra, onde o QRS é negativo. Um BRE normal, entre aspas, né, que não está tendo uma oclusão coronariana, o QRS vai para um lado e o segmento ST vai para o outro. Esse é o padrão normal, quando não tem isquemia. Então, o que o critério de Garbosa mostrou, e o Dr. Steven Smith também? Que quando você tem uma coronária ocluída, dentro do bloqueio de ramo esquerdo, se inverte essa normalidade e o ST, né, o ponto J, passa a ir para o mesmo lado que o QRS. Então, se você tem um supra e um QRS para o positivo, né, supra e o QRS positivo, isso seria um critério de Garbosa, ou então um QRS negativo e um infra. E o 3º critério, que a Helena Garbosa tinha descrito de outra maneira, o Steven Smith percebeu que melhorava muito a especificidade se você fazer ele proporcional. Então, o que é o 3º critério? É uma discordância ST proporcional ao QRS. Então, você mede esse QRS dessa forma aqui. Então, o QRS tem 10 milímetros e você mede o desvio de ST, no caso aqui 3. Faz a relação. Se isso aqui deu 30% ou mais, está feito também o diagnóstico de uma oclusão coronariana transmural dentro do bloqueio de ramo esquerdo. E aqui o exemplo se o QRS for negativo. Olha, um QRS de 10,5 milímetros, um supra de 3,5
A hora que faz a relação, mostra que está muito desproporcional, mais do que 30%, e aí faria o critério ser positivo. Então, a gente mostrou aí pelo eletro o supradesnivelamento do segmento ST, o critério de esgarboça modificado pelo Smith. Tem mais dois que eu queria mostrar para vocês, aliás, três, que vêm sendo comentados cada vez mais na literatura, né? Inclusive já entraram em consensos. Um outro padrão é o supra de AVR e V1, tá? Então, o que eu tenho que observar nesse padrão? Na derivação que a gente costumava não usar, né, que era AVR, eu tenho que ter um supra do ponto J, logicamente de pelo menos 1 milímetro, pode ter V1 ou não. Além disso, eu tenho que ter um infra de pelo menos 1 milímetro em 6 outras derivações. E o que isso significa? Significa uma lesão de tronco ou uma isquemia triarterial muito grave. Tá? Então, de qualquer jeito, é um padrão que inspira muito cuidado, é um padrão que prediz uma doença aterosclerótica muito grave, possivelmente vai ser um paciente bastante complicado o manejo. O Wellens, tá? É um outro padrão importante da gente conhecer. Lembrar que o Wellens ele é um ritmo de reperfusão. Então, esse é aquela razão que a gente faz o eletro na hora da dor. Quando for um fenômeno de Wellens, o eletro na hora da dor vai ser pseudo-normal. E na hora que o paciente melhorar a dor e eu repetir o eletro, né, um ritmo de reperfusão, aí sim vão aparecer aquelas ondas T bifásicas, tá? Conhecidas aí como plus-minus, ou que esse é o tipo A, ou então ondas negativas, profundas e simétricas, que é o tipo B. E o último padrão que eu queria apresentar para vocês, De Winter, foi descrito pelo mesmo grupo de pesquisa do Wellens, inclusive o Wellens está na publicação do De Winter. Isso aqui foi um levantamento de infartos transmurais realizado na Holanda, onde eles perceberam que tinha um contingente significativo que não apresentava supra e ainda assim tinha características próprias que podiam predizer essa oclusão coronariana. E esse padrão, então, né, foi guardado o nome aí, do primeiro autor do artigo, que é o De Winter. Esse padrão ele é um infra de ST, pelo menos 1 milímetro de V1 a V6, um ST com padrão ascendente, e ele se une a ondas T positivas, altas e simétricas. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Olha lá, um infra de ST, pode ser observado aqui em V2, V3, V4, V5, bastante intenso. Um segmento ST praticamente se continua aqui com a onda T, tá vendo aqui em V2, V3 e V4. E aqui é uma onda T alta, larga e simétrica. Esse é o padrão de De Winter e ele prediz uma lesão crítica no terço proximal de descendente anterior. Então, falamos aí, revisamos rapidamente algumas alterações importantes no eletro. O que mais que a gente pode usar na síndrome coronariana aguda? Aqui não tá especificamente um slide, mas eu acho que isso é uma coisa importante de deixar na aula. Algumas alterações, como sobrecarga de ventrículo esquerdo, eles podem alterar o ponto J e fazer, aí fica a dúvida, será que isso aqui é um supra, será que não é? Quanto mais sobrecarga você tem, mais pode ficar alterado o ponto J e você pode ter a dúvida, será que é um paciente que tem sobrecarga e está infartando? Uma coisa que a gente pode usar é lembrar que quando a gente está tendo um infarto, eu estou tendo morte de cardiomiócito, estou tendo aquele tecido, ele está se transformando, né? Ele está virando, ele está indo para a necrose, ele está eventualmente fibrose, né? Ao passo que numa sobrecarga de ventrículo esquerdo não tem nada disso acontecendo. Então, uma ferramenta que a gente tem é serial eletro. Eu faço um eletro, daqui rapidamente, 15, 20 minutos eu posso repetir esse eletro. Se for exatamente igual, diminui a probabilidade que está se tratando de uma síndrome coronariana aguda. Ao passo que, se estiver tendo um infarto, eu vou ter
onda R que está diminuindo, onda Q que está aparecendo, eu posso ter onda T invertendo, segmento ST alterando o seu nível. Então, é muito dinâmico o processo se está tendo um infarto. E, ao passo que, se for uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, os elétrons vão ser praticamente idênticos. E isso dá um pouco de confiança no que a gente está observando no pronto-socorro. Outra ferramenta que a gente tem na síndrome coronariana aguda é usar a troponina. O consenso europeu agora ele recomenda curva de troponina ultrassensível, ele dá algumas que são recomendadas dentro algumas marcas de ensaio laboratorial que são recomendados, e ele dá os valores que você pode identificar nesses exames para uma curva de 0 e 1 hora e 0 e 2 horas. Tá? Então, tem tudo isso lá no consenso de 2020. A diretriz brasileira, o que ela fala? Tá? A gente teve aqui uma diretriz de angina instável, infarto agudo do miocárdio. Ela fala para a gente combinar a curva de troponina com protocolos diagnósticos acelerados. Tá? O que são esses protocolos diagnósticos acelerados? O mais famoso é o HART. O HART ele foi proposto pela doutora Bárbara Bacas quando ela era uma residente de emergência. Tá? Ela foi uma residente de emergência holandesa e ainda durante a residência ela propôs o estudo HART, foi publicado inicialmente numa revista local da Holanda e depois, devido aí ao sucesso da estratificação, acabou sendo publicado em outras revistas mais importantes. O HART, o interessante dele é que cada letra aqui da palavra coração vai nos remeter ao score. Então, o H é de história, o E é de eletro, o A, age, de idade, o R, risco, fatores de risco, e o T, de troponina. Cada um deles varia de 0 a 2, então o score completo varia de 0 a 10. E eu, olhando para o meu paciente, eu vou classificar a história dele, uma história típica, uma história um pouco duvidosa, uma história não coronariana, o meu eletro, um eletro isquêmico, um eletro duvidoso, um eletro completamente normal. Vou olhar a idade do paciente, o número de fatores de risco e a minha alteração de troponina. Se o meu HART completo for no máximo 3 pontos, isso significa, nos vários estudos que foram feitos com esse protocolo diagnóstico acelerado, que o risco do meu paciente ter um evento adverso grave é menor do que 2%. Então, isso me dá muita segurança de que não se trata de uma síndrome coronariana aguda. E aí, como a diretriz brasileira sugere, a gente vai fazer o score HART, a troponina, o eletro, história clínica, exame físico. Eu vou somar todas essas informações para eu conseguir ter o melhor para o meu paciente. A gente olhou para os protocolos diagnósticos acelerados no pronto-socorro do nosso pronto-socorro, no Hospital das Clínicas, e a gente até se perguntou, será que esses protocolos diagnósticos acelerados funcionam na realidade do SUS no Brasil, onde os pacientes não conseguem consulta no cardiologista na semana seguinte, como é descrito nesses scores, Será que eles também têm uma segurança? Bom, e o que a gente encontrou aqui? Um valor preditivo negativo, para quem tinha baixo score, tanto no HART, TIMI, são outros scores aqui, protocolos diagnósticos acelerados, todos acima de 96%, e todos eles com um bom desempenho de identificar pacientes de baixo risco. O HART score identificou por volta de 30% de pacientes de baixo risco. O TIMI, usando o TIMI score de AM sem supra, quando usando ele com 0 ou 1 ponto, identificando na nossa amostra 60% dos pacientes. Esse outro protocolo diagnóstico acelerado por volta de 40%. O EDAX, que atuou um pouquinho pior, identificando poucos pacientes. Então, mostrando aqui que dá para a gente usar, sim, os protocolos diagnósticos acelerados na nossa realidade. E o ultrassom? Eu acho que isso aqui que é uma das coisas mais legais de montar essa aula, de pensar em dor torácica em 2022. Cada vez mais a gente tem o ultrassom no pronto-socorro e ele tem que ser parte
ele é um complemento do nosso exame físico. A gente vai lá, tira a história, faz exame físico e complementa a nossa propedêutica com o ultrassom. Então, o ultrassom não está incorporado ainda aos scores de risco, né? Mas imagino que logo será. E o que eu posso observar no meu paciente? Eu posso observar disfunção de ventrículo esquerdo, hipocinesia segmentar, ou o contrário, eu vejo um coração normal. Se eu ver um coração com uma função ventricular normal, sem hipocinesia segmentar, reduz um pouco a minha chance de pensar que é uma síndrome coronariana aguda. Logicamente, se eu identificar uma disfunção, hipocinesia segmentar, eu não sei se isso é agudo ou crônico, mas é mais um item ali que eu vou somando, né? Mais uma informação. Né? VE anormal, padrão que torna improvável a síndrome coronariana aguda, e, logicamente, o ultrassom pode me ajudar a identificar outras causas para os sintomas. Estou colocando aqui dissecção de aorta em segundo lugar. Falamos tudo sobre síndrome coronariana aguda e coloquei aqui dissecção de aorta. Por que é importante? Apesar de ser muito raro esse diagnóstico, se a gente nunca pensar nele, nunca vamos fazer esse diagnóstico. Tá? Dissecção de aorta, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, ele é 100 vezes menos comum do que uma síndrome coronariana aguda. Então, é bastante improvável, mas pensar nele de vez em quando. Tem uma ferramenta muito interessante para a gente avaliar síndrome aórtica no pronto-socorro, que é o ADDRS. E mais interessante ainda, porque parte dos pacientes que entraram no estudo, né, que foi publicado no Circulation 2018, foram pacientes do INCOR. Então, representando aí a nossa população brasileira no ADDRS. Como que ele funciona? Eu tenho que fazer a suspeita de síndrome aórtica. Aí, tendo feito essa suspeita, eu vou considerar o score. Então, o score são 3 itens, cada um é 0 ou 1 ponto. O paciente tem condições de alto risco? Ele tem uma dor de alto risco? Ou ele tem um exame físico de alto risco? O que seriam condições de alto risco? Marfan, história familiar de aortopatia, ele já tem uma valvopatia aórtica, ele já fez uma cirurgia, ou ele tem uma aorta aneurismática, já sabe disso. Então, ele ganha 1 ponto se ele tiver algum desses. E dor de alto risco? É uma dor abrupta, intensa, descrita como rasgante ou lancinante. E o que é o exame físico de alto risco aqui, que vai me dar 1 ponto? Quando eu identificar um déficit de perfusão, por exemplo, né, diferença de pressão dos 2 braços. Quando tiver uma insuficiência aórtica nova, ou simplesmente o paciente está hipotenso chocado, ele já ganharia esse 1 ponto. E o que eu faço? Se o meu total vier 0 ou 1 ponto, eu posso pedir um dímero D. Tá? O que isso significa? Eu vou fazer o meu dímero D. E se meu dímero D vier negativo, está excluído síndrome aórtica, a chance de erro disso é menor do que 0,5%. Tá? Ao passo que se no meu ADDRS eu somar aqui 2 ou 3 pontos, aí esquece o dímero D. Eu tenho que ir direto para um exame de imagem. Ou então, se meu dímero D, logicamente, vier positivo, eu tenho que fazer meu exame de imagem, que é uma angiotomografia de aorta. Outra coisa que é super importante considerar na síndrome aórtica é que o meu tratamento para síndrome aórtica é um tratamento, eu não vou, é um tratamento diametralmente oposto para síndrome coronariana aguda e TEP. Né? Eu não quero anticoagular esse paciente quando eu estou pensando em síndrome aórtica. Então, tem muita responsabilidade aí na hora que eu pensar na possibilidade de síndrome aórtica. Tá? Então, se eu pensei que é síndrome aórtica, eu acho razoável que a chance seja de ser síndrome aórtica, eu só vou poder dar a minha aspirina na hora que eu excluir com angiotomografia. Tá? Clinicamente, eu achar que não é síndrome aórtica, eu não vou fazer o score e ficar esperando o dímero D, vai demorar demais. Lembra, né? Ele é 100 vezes menos comum. Eu já vou dar minha aspirina. Tem um score que me autoriza a fazer isso? Não tem. Tá? Aqui vai depender da experiência clínica. Então, se minha experiência clínica está me ditando aqui que é razoável pensar em síndrome aórtica, eu vou esperar para eu dar antiagregante, anticoagulante para esse paciente até fazer minha angiotomografia de aorta, onde eu vou confirmar ou descartar o diagnóstico.
se a minha probabilidade clínica aqui eu acho que não é razoável nem pensar na probabilidade de síndrome aórtica, aí eu posso ir direto dar minha aspirina e fazer minha investigação, né, igual a gente acabou de falar, de síndrome coronariana aguda. E o ultrassom da síndrome aórtica? Pode ajudar também. Inclusive, foi uma outra publicação do mesmo grupo do Nazarian. O que eles fizeram aqui? Ó? Didaticamente, eles fizeram sinais diretos e indiretos de síndrome aórtica. O que é sinal direto? Sinal direto, eu estou vendo, de fato, um plano de dissecção da média do resto dessa parede da aorta. Que jeito? Eu estou vendo um flap intimal separando 2 lúmens aórticos. Eu estou vendo uma presença de um hematoma aórtico intramural ou uma úlcera aórtica penetrante através do ultrassom. E o que seria indireto? Indireto, eu estou vendo uma aorta torácica cujo diâmetro é de 4 centímetros ou maior. Estou vendo derrame pericárdico ou até, né, talvez um tamponamento. Ou o último sinal indireto, uma insuficiência aórtica. Estou pensando aqui uma dissecção de aorta que fez desabar essa válvula aórtica. E no contexto, né, de um choque do paciente, eu vou pensar que é uma insuficiência aórtica aí associada à dissecção de aorta. Como é que funciona então? Ó, olha lá, o ADDRS mais ultrassom à beira-leito. Se meu ADDRS deu no máximo 1 ponto, não tem nenhum sinal no ultrassom, descartado de dissecção de aorta. E aqui, ó, vocês estão vendo que não usei dímero D. Então, isso é bem interessante, tá? Eu fiz um score clínico e um ultrassom beira-leito e descartei dissecção de aorta. Agora, se eu tenho presença de um sinal indireto, aí vai para o dímero D, onde eu posso descartar ou ter que ir para angiotomografia de aorta. Se o meu score de DRS é maior que 1, né, 2 ou 3, ou então eu já vi um sinal direto, vou direto para a angiotomografia de aorta. Tá? De sinal direto não tem dúvida, não vou ficar esperando o dímero D, vou direto para a angiotomografia de aorta. Talvez o meu exame foi errado, mas eu não vou ficar aqui esperando sair esse resultado laboratorial. Tromboembolismo pulmonar, outro diagnóstico muito importante no pronto-socorro. O que tem de importante aqui na avaliação da dor da embolia pulmonar? Né? Então, a isquemia do parênquima pulmonar, dos vasos pulmonares, leva uma dor do tipo pleurítica. O paciente respira fundo e dói. Tipicamente, é uma dor que tem início súbito. Tá? É a dor, isso é uma coisa bastante típica da embolia pulmonar. E muita atenção com os fatores predisponentes. Algum tipo de imobilidade. Tá? Então, fraturou, teve uma fratura de perna. Teve imobilidade porque ficou no avião. Alguma coisa que deu imobilidade a ele. Um IAM recente, já teve uma embolia pulmonar prévia ou tem um diagnóstico de câncer. Então, cuidado, tem fatores predisponentes. Tem uma dor do tipo pleurítica, começa a acender a luz amarela aí para a embolia pulmonar. Do mesmo jeito que as outras 2 doenças, também existe score aqui para a embolia pulmonar. O mais famoso é o Wells. Eu estou mostrando aqui o Geneva para vocês. Para quem quiser aqui uma vantagem para usar o Geneva é um score bastante objetivo. O Wells ele tem uma certa subjetividade, porque uma das perguntas do Wells ele te pergunta se TEP é a principal hipótese. E, às vezes, no início da nossa carreira, a gente não consegue responder isso. Então, vale a pena, talvez, usar o Geneva nessa hora. Mas qualquer um dos 2 scores vai nos estratificar em baixo, médio ou alto risco. Se for baixo risco, eu posso usar uma regra PERC. Olha aí essa regra PERC do Dr. Jeffrey Klein, da Universidade de Indiana. E o que ela mostra? 8 itens, tá? Só vale para quem é baixo risco. Se esses 8 itens forem negativos, eu posso descartar a embolia pulmonar, sem fazer exame. Tá? Só vale para o baixo risco. Agora, se eu não conseguir descartar pela regra PERC, ou se for risco intermediário, eu vou pedir o dímero D, igual a gente fez lá para a síndrome aórtica. E o eletro? Como que o eletro ajuda
na embolia pulmonar. Questão clássica aí de exame de residência, né? Qual o principal achado de eletro na embolia pulmonar? E todo mundo vai falar taquicardia. Tá? Isso é real, isso é verdade. No entanto, se a gente pensar quais as alterações de eletro nas embolias pulmonares graves, aí a realidade é outra. Tá? Então, ali tem a taquicardia no primeiro item. Mas se for a gente considerar que embolia pulmonar grave, olha o S1Q3T3 aparecendo, bloqueio de ramo direito, inversão de onda T de V1 a V3, bastante significativo. Olha o supra de AVR aqui de novo, e até simplesmente aparecer uma FA. Tá? Não é tão preditivo, mas aparece aqui como significativo um fenômeno que desenvolve na embolia pulmonar. Olha aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, mostrando aqui ó, o S1Q3T3. Tá? O Q não precisa dominar o eletro para você classificar ele, nem o S, e uma inversão de onda T de V1 a V4. O que esse eletro mostra? Esse eletro mostra uma sobrecarga de ventrículo direito, que no contexto de uma dor torácica do tipo pleurítica, com aqueles fatores predisponentes, a gente tem que considerar seriamente falar em embolia pulmonar. E o ultrassom? Olha aí, tá? O ultrassom sempre nos ajudando, né? Na síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica, na embolia pulmonar. O que ele vai nos ajudar? No ventrículo direito. Um ventrículo direito aumentado. Alteração da mobilidade segmentar do septo. Sinal de McConnell. Né? O que é o sinal de McConnell? É um ventrículo direito acinético, exceto o ápice. O ápice contrai igual ao ventrículo esquerdo. Tá? Isso é o sinal de McConnell e tem uma boa sensibilidade e especificidade para embolia pulmonar. Se a gente for um pouco mais sofisticado, ou se a gente tiver um ecocardiografista e ele medir para a gente a pressão sistólica de artéria pulmonar, vai estar aumentado, ou a gente pode olhar a veia cava inferior, ela vai estar engurgitada e sem variação respiratória, então são mais pistas aí para embolia pulmonar. Então vocês viram que a gente falou dos 3 diagnósticos principais. O que é outras coisas mais raras? Bem rapidamente aqui, ó. Pneumotórax hipertensivo, quase sempre dentro do trauma, tá? Então é uma complicação rara, mas mesmo no trauma torácico é raro. Espontâneo, sem ser no trauma, são só relatos de casos. Mas o paciente vai ter uma dor torácica pleurítica, dispneia grave, e ainda, se for num contexto, né, de hipotensão e hipóxia, pensar aí no pneumotórax hipertensivo. Tamponamento cardíaco. Sintomas muito inespecíficos. Dispneia, taquicardia, urgência jugular, né? Se você no pronto-socorro conseguir testar o pulso paradoxal, é difícil fazer isso, né? O que a gente tem que diferencia hoje o tamponamento cardíaco? O diagnóstico do tamponamento cardíaco, de novo, é o ultrassom. A gente consegue detectar, né? Faz uma janela subxifoide, detecta ali a presença de derrame pericárdico e se está tendo compressão das câmaras direitas na diástole, né? Você tem que pensar em tamponamento cardíaco, especialmente no contexto do paciente chocado. Veja que a tríade de Beck, né? A hipotensão, urgência jugular, hipofonese, só está presente em completo aqui 10 a 40% dos casos. Então, muito importante, mais uma razão aí para o ultrassom. E a última aqui, das um pouco mais comuns, rotura esofágicas, 3 para 1 milhão, 15% são espontâneas, a maioria absoluta aqui é associado a etilismo, tem associado aqui vômitos, é uma dor retroexternal também, excruciante, vai ter enfisema subcutâneo, exame de imagem talvez você vai ver hernia mediastino, e aqui a gente precisa dar uma avaliação da cirurgia geral para nos ajudar com esses pacientes. Lembrar que não são só esses diagnósticos talvez sejam os principais que a gente precisa excluir, mas sempre pensar em outras coisas, causas pulmonares. Então, uma pneumonia no lobo próximo ao coração pode simular aí a dor anginosa, gastrointestinais, abdominal, então colecistite, pancreatite, né? Às vezes acontece o paciente ficar a noite inteira seriando troponina, eletra, aí alguém pensa em pedir uma lipase no dia seguinte e acha lá uma lipase estourada. A cardíaca anginosa, no caso miocardite, pericardite, pele musculoesquelético, então aqui costocondrite,
herpes zoster, às vezes você simplesmente não tirou a camisa do paciente, não viu que tinha um herpes zoster ali, no dermátomo, simulando uma dor anginosa. Cardiovascular, aqui, hipertensão de ventrículo direito, às vezes compressão de tronco por uma hipertensão de artéria pulmonar, alguma coisa não aterosclerótica. E, por último, é um diagnóstico que a gente não tem que saber que ele existe, mas a gente não vai fazer ele no pronto-socorro, né? Que é a dor torácica e psicogênica, associada talvez à síndrome do pânico, um paciente depressivo, ansioso. Tá? Isso é um diagnóstico de exclusão, mas a gente pode saber que ele existe, nós não vamos, em geral, fazer esse diagnóstico no pronto-socorro. Como que é o manejo? Depende da nossa suspeita clínica. Igual, né, eu já adiantei ali, se a nossa suspeita clínica importante for dissecção de aorta, eu vou manejar como dissecção até confirmação ou descarte do diagnóstico. O que eu vou fazer com essa dissecção de aorta? Controlar a frequência IPA. Tá? Alvo de 60 batimentos por minuto, sistólica entre 100 e 120. Então, é a emergência hipertensiva que eu tenho que ser mais rígido no controle de PA. Tá? Nenhuma outra é tão rígida quanto esse. E eu vou lançar a mão aí de medicações endovenosas para fazer esse controle. Eu preciso saber qual que é o meu diagnóstico tipo Stanford, eu tenho que entrar em contato, né, se for Stanford A, Stanford B, é uma realidade completamente diferente. Stanford A é um paciente que tem uma mortalidade de 1% a hora, né, e do 1 a 2%, em 2 dias 50% de mortalidade, eu preciso da minha cirurgia cardíaca. Quanto for Stanford B, não tem tanta pressa assim, eu não quero antiagregar, não quero anticoagular esse paciente. E do TEP? Né? Minha função, minha impressão diagnóstica principal, meu eletro, meu ultrassom, tudo me leva a pensar em tromboembolismo pulmonar. Minha probabilidade clínica intermediária ou alta já está indicada anticoagulação plena. Lógico, se não houver risco de sangramento. Meu paciente tem uma função renal normal, posso dar enoxaparina 1 mg por quilo. E aí vou lá fazer meu angiotomo de artéria pulmonar e, dependendo do resultado, vou continuar ou não anticoagulando esse paciente. Se meu clearance de creatinina for abaixo de 15, eu não vou poder usar enoxaparina. Aí eu tenho que entrar com protocolo de heparinização plena. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas é aquele que tem que fazer o TTPA de 6 em 6 horas e controlar a infusão de heparina. E na síndrome coronariana aguda, o que eu quero para esse paciente? Eu quero estabilidade clínica, tá? Então, eu vou fazer o que for necessário para manter a estabilidade clínica desse paciente, é volume, é vasopressor, é marca-passo, é o que precisar. Eu quero impedir o aumento da massa trombótica, então, são meus antiagregantes, meu anticoagulante, e eu quero revascularizar esse paciente. Tá? E aí eu preciso ver que hora que eu vou revascularizar esse paciente. E é uma das decisões que eu vou tomar. Minha suspeita principal é síndrome coronariana aguda, vou dar meu primeiro antiagregante. AS. Tá? Tem aqui alergia real, aspirina, tá? Aí eu posso, se for realmente o paciente que tem uma anafilaxia, uma alergia real, aspirina, aí eu tenho que dar prasugrel ou ticagrelor. Mas na maioria absoluta dos pacientes eu vou dar meu AS normalmente. E meu segundo antiagregante, né? Então eu estou fazendo minha avaliação, realmente é uma síndrome coronariana aguda, de risco intermediário, de alto risco. Pode ser sem supra, pode ser com supra. O que eu vou fazer? Então, no sem supra, tá? Isso aqui é o último consenso europeu. No sem supra, eu não faço mais o segundo antiagregante desde que vá para a hemodinâmica. Tá? No consenso europeu, ele não fala em número de horas. No consenso brasileiro, ele fala em hiperhemodinâmica em 24 horas. Se eu consigo mandar meu paciente para o CAT nesse tempo, eu não vou fazer meu segundo antiagregante. Por quê? Porque eu quero ver qual é a anatomia do paciente. De repente, eu tenho uma indicação cirúrgica, de repente, eu tenho de repente, não é um quadro, uma síndrome coronariana aguda, descarto esse diagnóstico. Então, eu não dou esse segundo antiagregante. Ou eu confirmo que é uma lesão tratável percutaneamente e eu dou meu antiagregante na hemodinâmica. Tá bom? Agora, eu acho que isso aqui, né, o Dr. Gasparello pode até comentar isso, né, no final aqui, não é o mais comum. A gente não tem hemodinâmica em curto prazo na maioria dos locais. E aí, o que a gente tem que fazer? Eu vou dar meu AS e vou dar meu segundo antiagregante, que pode ser
ticagrelor, prasugrel ou clopidogrel, na maioria dos casos. No supra-DST, aí não tem dúvida, eu sempre vou dar meu segundo antiagregante e vou preparar para revascularizar esse paciente. Aqui é um slide mostrando aí que a preferência aí do segundo antiagregante é o prasugrel e o ticagrelor, né, por causa do estudo Triton, o estudo Plato, que já tem alguns anos agora. Inclusive, esse é um pouco mais novo, o SAR React 5, que comparou o prasugrel com o ticagrelor, mostrando o prasugrel melhor. Tá? Então, o consenso europeu até ele coloca uma certa preferência para usar o prasugrel. No entanto, em maioria dos locais a gente não tem nenhuma das duas medicações, a gente acaba usando o clopidogrel. Agora, no IAM com supra, de novo, se for para hemodinâmica, preferência ao prasugrel, ticagrelor e, por último, clopidogrel. Se eu for trombolizar, aí só tem uma opção. Uma única opção, clopidogrel. Tá? A única que foi estudada. E eu vou mandar esse paciente para hemodinâmica rapidamente, ou eu vou ficar com ele até o primeiro horário comercial? Né? O que eu vou fazer com esse paciente? É um IAM com supra, manejo invasivo? Não tem dúvida. É uma síndrome coronariana aguda sem supra, com instabilidade hemodinâmica? Tá? Então, eu acredito que essa instabilidade hemodinâmica é secundária à síndrome coronariana aguda, está indicado estratégia invasiva imediata. Esse paciente teve uma instabilidade elétrica, ele fez uma fibrilação ventricular, tá? E eu reverti essa fibrilação ventricular dentro de um contexto de síndrome coronariana aguda, está indicado estratégia invasiva imediata. Tá? Esse paciente, ele está com uma angina refratária. Eu entrei com o tridil, está lá 30, 40, 50 ml de tridil e nada da dor melhorar. Está indicado estratégia invasiva, em menos de 2 horas. Uma IC aguda relacionada à isquemia. Estratégia invasiva imediata. E o último aqui, ó, isso aqui foi colocado no consenso europeu, no brasileiro não foi colocado, mas aquele quadro do supra de AVR com índice em 6 derivações, para o consenso europeu seria estratégia invasiva imediata. E trombolítico, que hora que eu vou fazer? Depende, que hora que eu consigo levar esse meu paciente. Se eu consigo levar ele para ser abordado na hemodinâmica em 120 minutos, no máximo, né, da minha porta do meu pronto-socorro, até ele transferir e entrar na hemodinâmica e ser abordado em 120 minutos, vale a pena eu transferir esse paciente. Agora, se esse tempo for estourar, aí eu entro aqui no tempo porta-agulha, que eu quero dar trombolítico para ele e o meu controle de qualidade é que isso seja feito em menos de 30 minutos. Logicamente que isso não é decidido na hora que o paciente está com dor no peito na sua frente, isso é decidido, isso é o fluxograma que o serviço tem que estabelecer, talvez até depende da hora do dia, se tiver mais trânsito ou não, eu vou pensar a minha unidade qual que vai ser a conduta. Né? Não é uma coisa de ser decidida por paciente ali, eu vou... isso já vai estar definido no meu serviço. Olha aí, muito alto risco, que eu mostrei para vocês, estratégia invasiva imediata, em menos de 2 horas. E aqui, alto risco, eu quero levar esse paciente para hemodinâmica em 24 horas. Troponina positiva, alteração dinâmica de SpUT ou score Grace maior que 140. E aqui o consenso europeu é bastante similar ao que esse brasileiro, mas mostrando aqui que colocou aqui, ó, infra de ST em 6 derivações com o supra de AVR. Como é que eu vou anticoagular meu paciente? Eu trombolizei com streptokinase, não sei quantos lugares ainda estão usando streptokinase, mas eu não vou anticoagular por 24 horas. Se eu trombolizei com alteplase ou tenecteplase, aí sim vou dar inoxaparina. E se eu não trombolizei, se a minha revascularização foi a intervenção coronária percutânea primária, eu não vou anticoagular. Quem vai anticoagular é o hemodinamicista lá no laboratório de hemodinâmica. Ele vai fazer parine-EV e ele vai controlar isso. Tá? Que mais que a gente tem aqui? Oxigênio. Não é mais indicado
oxigênio para qualquer paciente, só se a saturação está menor que 90%. Tá? Tem estudo mostrando que a gente até piora o desfecho do paciente se eu fico dando O2 para ele e ele satura mais que 90%. Nitrato. Nitrato é para o sintoma do paciente, é para controlar a dor, é importante o controlar a dor do paciente. Cuidado se ele usou o inibidor de fosfodiesterase, né, o sildenafil, o vardenafil durante 24 horas ou o tadalafil durante 48 horas. Cuidado também com o nitrato, se eu identifiquei um infarto de ventrículo direito. Beta-bloqueador já foi muito mais importante, não perdeu a importância aí no primeiro dia, no primeiro momento da dor torácica. Várias contraindicações. Qualquer coisa que me faz pensar que esse paciente vai evoluir para insuficiência cardíaca, eu não vou usar o beta-bloqueador. Vocês estão vendo aí, se ele já tiver insuficiência cardíaca, abaixo do débito, risco de insuficiência cardíaca, se ele for mais idoso, sistólica menor, taquicardia ou bradicardia, eu não vou entrar com o beta-bloqueador. Bloqueador de bomba de prótons. Se tiver 2 ou mais aqui desses preditores, vale a pena entrar com bloqueador de bomba de prótons. Lembrar da estatina, a gente tem um estudo Miracle mostrando que estatina tem benefício até no primeiro dia do paciente. E ECA, não, igual ao beta-bloqueador, não necessariamente eu preciso correr para dar isso logo na entrada do paciente, muitas vezes, mas nessa primeira internação o paciente precisa precisa sair com IECA. Em resumo de toda a aula, o que eu quero que vocês levem dessa aula, né? A hora que chega o meu paciente com dor torácica, eu tenho que pensar o que vai levar a um desfecho grave no meu paciente nos próximos minutos. É uma aorta que está praticamente se rompendo, é uma síndrome coronariana aguda que vai fazer uma FV, TV, vai matar meu paciente, é uma embolia pulmonar, né, que eu preciso tratar. Tá? Então, os diagnósticos mais graves. Ou nas próximas horas, pensar ali por sistemas, igual eu mostrei para vocês, nos próximos dias. E eu acho que essa que é a lógica que a gente tem que ter no nosso atendimento, e excluindo por essa gravidade mais aguda e usando todas as ferramentas que a gente tem, a história clínica, eletro, ultrassom do paciente. Essa era a história que eu queria contar para vocês, né? E tem o contato aí do Instagram, se vocês quiserem falar comigo, e meu e-mail. E é isso, eu espero aí comentários, né, de vocês, né, o professor Vinícius, o doutor Gasparello e da plateia. Muito obrigado. Professor Júlio, obrigado pela enorme contribuição. Sem dúvida nenhuma, um grande desafio conseguir falar em 60 minutos de uma condição clínica tão relevante, tão importante, e com inúmeros diagnósticos diferenciais. Eu acho que todos nós que participamos hoje da aula, nós fomos brindados, né, com uma abordagem sistematizada, padronizada, das principais condições ou das principais síndromes que cursam com dor torácica e que, de fato, podem levar a um aumento da mortalidade imediata. Seja síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda, tamponamento cardíaco, TEP e pneumotórax hipertensivo. Eu vou passar para o professor Luiz Gasparello, mas eu queria destacar uma coisa fundamental e que dialoga com a nossa primeira atividade da Câmara Técnica. Sem sombra de dúvidas, né, eu estou definitivamente convencido que a ultrassonografia point of care, ela hoje faz parte, se não de todas, mas da grande maioria das condições clínicas que nós vamos lidar na emergência, né? E listei aqui que das 5 condições clínicas que cursam com dor torácica, todas sem exceção, podem ser abordadas e podem ter uma maior probabilidade a partir da utilização da ultrassonografia point of care. Então, sem dúvida nenhuma, né, é o momento, de fato, de nós incorporarmos essa tecnologia à abordagem da grande maioria das condições de emergência. Doutor Luiz? Professor Júlio, parabéns, aula muito boa, não só pela aula, mas por toda a sua produção científica, a qual eu sou um consumidor e recomendo para os alunos a leitura do seu livro, que é muito bom, muito didático.
Uma pergunta para estimular os que estão assistindo a aula é sobre a avaliação já da síndrome coronariana aguda, né? O paciente que chega com eletro normal, os primeiros marcadores não chegaram ainda. Qual os scores que você utiliza no seu dia a dia? Eu vi que você falou do HERT, do Grace ali na classificação, mas na prática de vocês, você tem um score que vocês utilizam mais ou utilizam vários scores para definir qual que vai ser a conduta, se vamos começar ou não antiagregantes, quando as outras hipóteses diagnósticas já estão mais afastadas? Obrigado pela pergunta, Dr. Gaspar, e obrigado pelos comentários, professor. Eu também acho aí, coloquei em relevância, né, toda a importância que eu acredito que tem um ultrassom, né? Então, eu acho que é um problema chave na síndrome coronariana aguda. Tem aqueles casos que são claros, não tem dúvida, né? Mas a maior parte deles não é claro, né? A maior parte deles é difícil da gente fazer o diagnóstico. E eu acho que a chave está em associar a curva de troponina com algum dos scores, algum dos protocolos diagnósticos acelerados. E a gente até fez uma amostragem no nosso pronto-socorro. Foi um pôster que apresentado alguns anos atrás na Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi aquele slide que eu mostrei para vocês, né? E aquilo lá foi com uma amostra significativa ali da nossa PS, foi com 100 pacientes. E a gente usa, de fato, acho que principalmente o HEART. O HEART tem essa beleza aí dele ser muito fácil de lembrar, né? Então, você pode usar um EDAX, você pode usar um Tmax, que é o do Dr. Richard Body, de Manchester. São scores, até o Tmax ele foi desenvolvido através de uma regressão linear com múltiplos pacientes. Ele até tem um lastro científico melhor, mas o HEART ele é tão fácil de lembrar que ele acaba sendo a ferramenta que está ali, é quase como se fosse a ferramenta mais fácil de ser usada, você acaba usando ela e ela se prova como uma ferramenta boa, né? Se você até quiser ser mais rígido, eu comentei na aula que você pode usar baixo risco de 0 a 3, algumas pessoas até usam só de 0 a 2 para tentar ser um pouco mais rígido ainda e não realmente incorrer aí no falso negativo. Então, eu acho que você tem essas dois, pensando em síndrome coronariana aguda, né? Se você tem uma curva de troponina negativa e um score, no caso, né, o HEART negativo, isso dá bastante segurança para eliminar aí o diagnóstico. E eu estou tendo cuidado aqui de não falar de segurança para dar alta para o paciente, né? Eu tenho que considerar os outros diagnósticos diferenciais. E no contexto de todos os diagnósticos, aí sim pensar em alta, né? Então, para de repente não simplesmente ficar cegado para a síndrome coronariana aguda e era uma embolia pulmonar. Perfeito. Professor Júlio, aproveitando esse aspecto da alta segura, né, do aumento do giro de leitos, do pronto-socorro, no cenário de dor torácica, paciente com eletro normal, a primeira troponina negativa, um HEART score de 2. Isso me dá segurança para dar alta para esse paciente? Ou eu tenho que lançar mão de outros algoritmos ou de outras ferramentas para garantir uma alta segura, para que esse paciente não retorne ao pronto-socorro em 72 horas ou em 28 dias com outro diagnóstico de maior gravidade? Ou de repente ele volta em condições críticas, né? Eu acho, assim, a inteligência artificial ainda não dominou. Não sei se isso um dia vai acontecer. Não, tem score para tudo. Não, isso não aconteceu ainda, tá? Tem muito da experiência pessoal de cada pessoa que está ali no pronto-socorro. Então, eu vou considerar, né? Lembra, por exemplo, o score ali da síndrome aórtica. Eu tenho que considerar a possibilidade de que possa ser uma síndrome aórtica. A embolia pulmonar, a mesma coisa. Então, eu posso clinicamente afastar esses diagnósticos e pensar que é só uma síndrome coronariana aguda, e aí no contexto que o senhor falou,
com heart score de 2, eletro normal, troponina normal, eu vou ter bastante segurança para dar alta para esse paciente, né? Agora, não. Esse mesmo paciente, mas a dor igual aquela que eu coloquei na aula, ela tinha características pleuríticas. Será que, na verdade, era uma embolia pulmonar e eu estou deixando de lado esse diagnóstico? Será que eu não deveria ter aplicado um Wells e um Geneva, então? Será que no meu ultrassom eu não deveria ter procurado sinais de sobrecarga de VD? Então, eu acho que isso é dentro desse contexto. Não tem, assim, uma fórmula da alta segura. Eu tenho que ter a minha decisão clínica. Esse paciente tem as suspeitas de tal e tal doença, às vezes pode até ser mais de uma, tá? Às vezes pode ser, eu estou pensando aqui, estou entre síndrome coronariana aguda e embolia pulmonar, e acredito que tem elementos para os dois, e vou ir atrás desses dois diagnósticos. Tinha uma época que tentaram fazer a angiotomografia triplo diagnóstico, né? E isso caiu por terra. Porque era tão raro os outros dois diagnósticos, né? Igual eu falei para você, síndrome coronariana aguda é muito mais comum do que os outros dois. E embolia pulmonar e dissecção de aorta eram tão incomuns que não valia a pena fazer a angiotomografia que olhasse coronária, artéria pulmonar e aorta tudo ao mesmo tempo. Então, de novo, é a minha suspeita clínica, eu estou pensando em dissecção de aorta, eu vou atrás desse diagnóstico. É minha suspeita clínica embolia pulmonar, eu vou atrás desse diagnóstico. E eu dei as ferramentas, minhas sugestões aí que a gente pode usar. Perfeito. Ainda pensando nesse contexto, no contexto de um paciente, mas agora com, não só na dor torácica, mas já que você classifica ele como uma síndrome coronariana aguda, mas veio tudo baixo risco, troponina não subiu. Você opta por uma estratificação não invasiva. Entre o nosso arsenal terapêutico, teste ergométrico, sentido de estresse, a própria angiotomografia, na rotina de vocês, qual você mais utiliza na rotina, até no serviço SUS aí de vocês, e qual você acha que é o ideal utilizar? Eu acho que não tem muito ideal, né? O ideal é o que tem no seu serviço para poder usar. Eu acho que eu faço algumas considerações aqui. Angiotomografia de aorta tem que ser um paciente mais para baixo risco. Uhum. Se ele já está para médio, não é tão bom, porque começa a aparecer cálcio nas coronárias, o cálcio atrapalha tudo a angiotomografia de aorta. Quem faz exame desses pacientes, né, dessa vez, com certeza, vem lá uma angiotomografia horrorosa e você faz o CAT, não tem lesão nenhuma. Tá? Então, agora, a angiotomografia de aorta que não tem cálcio nenhum, não tem nada, essa é maravilhosa. Essa eu libero o paciente, essa é fantástica, né? Então, eu tenho que pensar, tem que ser o mais baixo risco. Eu penso em angiotomografia de aorta. Se não, eu acho que tem que ser as outras opções, sim. Tem potencialmente uma cintilo, potencialmente um ecostress. Esses são aqueles pacientes que vêm com heart score intermediário, vêm com uma troponina duvidosa, aquela troponina talvez não faz curva, mas ela já começa alta. E aí, será que é função renal? Será que é isquemia mesmo? E esses pacientes, você acaba deixando eles na observação. E vai para essas estratificações não invasivas. Professor, falando em troponina, né? O Heart Score inicial, ele utilizou troponina convencional Verdade. para validar as suas categorias de baixo risco, médio risco e alto risco. Existe hoje a troponina ultrassensível, tem sido, inclusive, está na diretriz de síndrome aguda de 2021, como o marcador de necrose miocárdica potencialmente elegível para a maioria dos casos, quando disponível. Se, por exemplo, no meu pronto-socorro eu tenho troponina ultrassensível, eu posso e devo aplicar o Heart Score ou ele só é válido para troponina convencional? Tem até quem proponha, né, e tem publicação disso, de simplesmente usar a troponina. Eu faço toda uma estratificação, esqueço todo o lado clínico do paciente, só uso a troponina, e até tem um poder bastante razoável nos pacientes que vêm negativo, né? Tem já reanálise e republicação do Heart Score usando a troponina ultrassensível.
e ela também se mostra bastante segura usando, né? Até você pensa, né? Eu tô acrescentando informação da troponina convencional, então estou autorizado a fazer isso também, professor. Só para que eu estou vendo que o pessoal do chat está inibido de fazer perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, pode enviar. Mas para ficar ainda nos marcadores de necrose miocárdica, né? Até algum tempo atrás, sempre utilizavam CPK, CKMB, nós tínhamos uma certa dificuldade em ter a troponina em todos os serviços. Hoje em dia, é muito mais fácil ter a troponina, até a maioria dos serviços já tem a troponina ultrassensível e continuam ainda junto pedindo a CPK e a CKMB. Na sua opinião, assim, tem espaço ainda para o paciente que, não um reinfarto, mas para o paciente que chega na emergência, a utilização da CPK e CKMB? Eu acho que já não tem mais espaço. Perfeito. Tá? Eu acho que teve uma época que ainda estava em dúvida, mas eu acho que 2022 não tem mais espaço para CPK, muito menos para CPK, né? Quanto mais CKMB, ainda tinha uma dúvida que falava, CKMB talvez seja para reinfarto. Eu acho que nem esse não precisa mais. A gente pode lançar a mão da própria troponina para fazer isso. E eu acho que chega a um ponto que a gente está desperdiçando recursos aí, mantendo esses sistemas, talvez até fazendo dupla coleta, tripla coleta aí de exame, por mais que talvez sejam exames não tão caros, isso aí vai se somando quando toda a informação ou a melhor informação está dentro ali do ensaio de troponina. Temos uma pergunta ali do chat, professor Tiago, fique à vontade. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Perfeito. Professor Júlio, parabéns pela aula, viu? É Muito excelente, obrigado. concordo com o professor Vinícius, é excelente. E a gente trazer comentários sobre o uso do ultrassom point of care na sala de emergência é uma ferramenta que já virou o nosso segundo braço direito, né? A gente aborda o paciente grave no pronto-socorro, já com o ultrassom na mão, ao mesmo tempo que a gente está colhendo a história do paciente, a gente está passando o ultrassom e fazendo a avaliação ultrassonográfica. Eu acho que isso é fundamental. E eu tenho duas perguntas para fazer, que eu sou médico emergencista do pronto-socorro estadual, e a gente, frequentemente, nosso centro é um centro de referência em doenças coronarianas, e a gente recebe, e eu percebo uma certa dúvida, aproveitando que a maioria da plateia da aula é basicamente de estudantes e residentes, eu queria tirar duas dúvidas e que o senhor reforçasse duas orientações que geralmente geram confusão no manejo do paciente com síndrome coronariana aguda. A primeira é em relação ao segundo antiagregante plaquetário. Na nossa realidade do SUS, obviamente, a gente só tem o clopidogrel disponível. E eu ainda vejo muita confusão em relação à dose do clopidogrel, sobretudo para o paciente que não vai ser submetido à trombólise e, sobretudo, no paciente idoso, com idade acima de 75 anos. A gente vê ainda com frequência pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra ou infarto sem supra, recebendo dose reduzida de clopidogrel, dose de 75 miligramas. Eu queria que o senhor comentasse e reforçasse qual que é a recomendação para a redução da dose do clopidogrel como segundo antiagregante plaquetário nesse cenário de síndrome coronariana aguda. Então, a dose do clopidogrel foi um estudo COMET, né, da China, foi um estudo muito grande, e, de fato, ele identificou essa dose reduzida aí para pacientes acima de 75 anos, poderia ser usado essa dose menor. Se a gente for pensar assim, quem está fazendo pesquisa hoje em dia está usando tudo ticagrelor prasugrel nessa situação, né? Até, né, pelo estudo Triton, pelo estudo Plato, não vai voltar atrás. Então a gente secundariamente, se a gente pensar, não usam doses reduzidas no idoso para essas outras medicações, a gente até poderia repensar o que está acontecendo. Mas o que a gente tem são esses dados. O melhor que a gente tem de dados no idoso com clopidogrel é, de fato, acima de 75 anos, reduzir para um comprimido. E das doses aumentadas, 600 miligramas,
Quando que eu uso essa dose? Quando o paciente vai para a minha intervenção coronária percutânea primária. Tá? Então, eu quero meu antiagregante funcionando muito bem na hora que o hemodinamicista estiver acessando essas coronárias, então eu vou dar essa dose aumentada. Fora isso, o paciente não é idoso e o paciente não vai para a hemodinâmica, é o 300 miligramas. Legal, então essa orientação de redução da dose para 75 miligramas, pelo que a gente viu inclusive na aula, fica restrita aos pacientes submetidos a trombólise, é isso? Fica restrito ao local onde a gente não tem, né, o ticagrelor prasugrel, até porque eles não, né, aliás, o ticagrelor principalmente, né, o prasugrel vai ter problemas ali. Exato, ao que vai ser submetido ao trombolítico. Legal, legal. A segunda pergunta, professor, é exatamente sobre a trombólise. A gente tem um serviço de hemodinâmica disponível 24 horas no estado, mas que funciona em outro hospital e não funciona no pronto-socorro. Então, o nosso protocolo hoje de manejo do infarto agudo do miocárdio com supra de ST ainda é baseado na trombólise química. Tá? E, felizmente, no cenário de Porto Velho, que é a capital, a gente tem disponível no pronto-socorro estadual a tenecteplase e tem disponível ainda em algumas unidades de pronto atendimento 24 horas também a tenecteplase. E a minha pergunta é em relação também à dose de tenecteplase, sobretudo baseado nos resultados do estudo STREAM, que estudou a estratégia farmacoinvasiva e também para pacientes idosos acima de 75 anos. É seguro fazer uma dose reduzida de tenecteplase para esses pacientes, pensando em reduzir o nosso maior medo de quem usa o trombolítico, que é pensando em reduzir o risco de sangramento? Eu primeiro, antes de eu responder, né, eu sou um ativista aqui, né, da angioplastia. Não tem justificativa a gente não montar os nossos serviços em volta do que é o melhor para os nossos pacientes, tá? Eu não consigo entender como que a cidade de São Paulo, a sua Secretaria de Saúde Municipal, elege trombolítico como primeira opção. Então, qualquer centro urbano, qualquer cidade tem que montar uma estratégia. Isso, eu acho que saúde pública, a gente consegue melhorar muito os nossos desfechos e tinha que ser a opção preferida. Tá? Agora eu estou longe, horas, estou no meio da selva, estou num lugar inacessível. Tudo bem, aí trombolítico. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade. A gente acaba tendo que usar trombolítico em muitos locais, igual eu falei, Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, elege como primeira opção usar trombolítico, uma coisa que é incompreensível. Mas, sim, o que a gente tem de trombolítico é, de fato, da tenecteplase. Isso não foi uma recomendação inicial, acho que foi igual você citou, né, doutor Thiago? Foi um estudo que veio depois, mostrando que nos idosos a gente podia fazer metade da dose habitual, mantendo o benefício e diminuindo os riscos para o paciente. Então, seria como se fosse o peso dividido por 4 no idoso e no não idoso, o peso dividido por 2. Professor Júlio, eu não vejo mais nenhum comentário, mais nenhuma pergunta aqui no chat. Agradecer novamente, em nome da Câmara Técnica, a disponibilidade, a contribuição e as informações tão atualizadas e tão relevantes que você trouxe, compartilhou de forma muito didática conosco essa noite. Nós esperamos, de fato, que este convite, essa primeira atividade, ela seja, na realidade, o pontapé inicial de um processo de cooperação técnico-científico que possa perdurar aí por um longo período. Eu agradeço demais, professor Vinícius, professor Luiz Gasparello, pelo convite. Acho que essa é uma reunião que a gente está tentando fazer desde antes da pandemia, né? Muito obrigado, então, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Você olha, tem um cara da Rússia. Você viu ali? Ali no chat.